Abra sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, e nós vamos ler a partir do verso 31. Chega o final do ano, às vezes, de forma organizada, sistemática, nós fazemos uma retrospectiva, né? E aí olhamos algumas coisas que deram certo, outras que não deram certo. É muito comum, né, e a nossa mente tende a se fixar mais naquilo que não foi muito bem sucedido. Então, essa palavra, ela tem esse caminho de fazer uma reflexão naquilo em que não deu certo, e olhando para aquilo que não deu certo, também a gente olha para o futuro, a título de prevenção. Então, se o que nós fizemos não deu certo, a gente evita reproduzir, né? Então, a gente faz o contrário. Olhando aqui para a história desse rei, que a gente vai ver daqui a pouco, eu particularmente gosto muito desse rei, um rei do reino de Judá, né? A gente sabe que o reino de Israel, ele foi dividido em determinado momento, e eu vou, na minha exposição, falar daqui a pouco em que momento foi. Então ficou o reino de Israel, que ficava ao norte, e o reino de Judá, que ficava ao sul. O reino de Judá, então, em algum momento, ficou sob a liderança do rei Josafá. O Josafá, que foi um bom rei, filho de Asa, que também foi um bom rei. E Josafá vivenciou momentos muito, mas muito, assim, importantes com Deus. Nesse capítulo mesmo, se a gente ler aí os 30 primeiros versos, a gente talvez encontre o momento mais desafiador do reinado de Josafá, que foi justamente quando 3 reinos, os amonitas, os moabitas e os meonitas, ou algumas versões, está os dos montes Seir, se uniram para invadir o reino de Judá. E o reino de Judá era justamente ali onde estava Jerusalém, a capital do reino. E o reino de Judá era um reino muito pequenininho. E Josafá sai vitorioso, irmã Elisângela, daquela batalha, sem erguer uma espada. Josafá, junto com o povo, sai vitorioso sem o povo lançar uma flecha. Então, talvez um dos momentos mais marcantes no reinado de Josafá. Mas o texto que nós vamos ler agora, tudo indica que esse texto está em ordem cronológica. Algum tempo depois, Josafá, então, tem uma nova empreitada. E ele não obtém sucesso. Ele fracassa. E o tema da mensagem de hoje é: por que alguns planos, por que alguns projetos fracassam? Ou, se a gente usar uma linguagem que vocês vão ver que tem tudo a ver com o texto, por que alguns planos, João? Por que alguns projetos naufragam? Por que alguns projetos, alguns planos que nós realizamos ou idealizamos ao longo desse ano, talvez naufragaram ou fracassaram, ou não foram à frente? Vejamos então o texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 31. Veja aí, por favor. Até o verso 37. Aí já é o final, né, do reinado de Josafá. Eu diria que Josafá, irmão Edson, começou muito bem, mas o finalzinho, esse é o desafio, né? Começar bem, permanecer bem e terminar bem. Josafá, irmã Solange, começou muito bem, permaneceu por um longo período bem, mas terminou mal. Veja aí. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile.
verso 32. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Verso 34. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Bom, a partir do verso 35, nós vimos aqui que Josafá, então, tem um projeto, tem um plano, junto com o rei de Israel, que naquela época era Acasias. E eles resolvem criar uma frota de navios. Mas esse projeto, esse plano, fracassou. As frotas de navios não surgiram. Os planos naufragaram. Por que esses planos fracassaram? Ou por que esses planos, ou esse plano, naufragou? Bom, em primeiro lugar aqui, que fica claro, muito claro, é porque os planos fracassam ou naufragam por falta de bons conselheiros. Porque Josafá, que no passado, e no passado não tão distante, toda a empreitada que ele almejava, ou que ele pensava iniciar, sabe o que ele fazia? Ele buscava bons conselheiros. Isso era muito comum, irmã Marli, os reis terem um conselho de anciãos. E não apenas um conselho de anciãos, mas era muito comum os reis, e Josafá assim o fazia, consultava os profetas. Os profetas eram homens que falavam em nome de Deus. E Josafá, quando então resolve investir nessa empreitada de construir essa frota de navios, a gente não vê no texto. E isso não acontece. Ele não vai buscar bons conselheiros. Quer ver um exemplo? Veja aí no verso 20 do mesmo capítulo. Olha só. O que Josafá sempre fazia quando a situação exigia aí alguma questão ou alguma decisão. Verso 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me ajudar, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus, o quê? Profetas, e prosperareis. Mas aqui, nessa passagem, que Josafá decide construir, então, essa frota de navios,
ele não consulta profetas. Ele não consulta o conselho de anciãos. Algo diferente que ele também havia feito lá na batalha de Ramote Gileade, que daqui a pouco a gente vai falar dela. E ainda mais, existem situações ali que até a gente consulta os bons conselheiros, mas só que a gente não segue o conselho dos bons conselheiros. E aí eu deixo a critério de vocês o que é pior: não dar ou não buscar bons conselheiros, ou buscar bons conselheiros, ouvir os bons conselheiros e não dar ouvidos aos bons conselheiros. Aí vocês decidem. Mas lembra que eu falei que o reino de Israel se dividiu? Por quê? O reino de Israel, ele começou o período monárquico com Saul. Até então, o último juiz foi Samuel. Deus levantava homens e até mulheres, né? A Débora, por exemplo, foi uma juíza para liderar o povo. E aí o povo falou: não, a gente quer um rei, quer um rei, quer um rei. Deus então falou: olha, vocês querem um rei? Então Saul foi o primeiro rei de Israel. O segundo rei, então, foi Davi. O terceiro rei foi Salomão. Até Salomão, todos os povos, todas as tribos estavam juntas. Aí veio o filho de Salomão, Roboão. Aí o que acontece? Veja lá o livro de 1 Reis, capítulo 12, por favor. Verso 7. Deixa aberto aí que eu vou situá-los rapidamente. Quando Roboão assume o reino, o povo de Israel elege um representante chamado Jeroboão, irmão Dalmir. E chega então Jeroboão representando o povo e fala assim: Roboão, o seu pai Salomão foi um excelente rei, mas só que por ele ter sido um grande empreendedor, por ele ter construído muita coisa, ele pesou muito a mão, a carga tributária aqui, ó, os impostos, a gente mal está conseguindo comer, a gente está trabalhando para pagar impostos. Alivie um pouco a gente, porque a gente vai continuar te servindo, e te seguindo, e te respeitando. Só alivie um pouco, que a gente não está conseguindo. Aí, Roboão vai consultar os anciãos. Lembra que eu falei que os reis, até Salomão, tinha um grupo de homens experientes, né? Salomão, hein? O homem mais sábio da terra, tinha um grupo de anciãos. E aí, Roboão vai consultar. Veja lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso 7. Olha o que esses homens vão dizer. Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. O que os anciãos estão dizendo, irmã Isabel? Olha, atenda à reivindicação deles. Faz sentido. Realmente, se você trabalhar em prol do povo, servir o povo, isso vai se voltar a seu favor. É uma via de mão dupla. Recíproco. Ou reciprocidade, melhor dizendo, né? Roboão, não satisfeito, vai consultar os seus amigos, que eram mais jovens. Aí, abrir um parênteses. Isso não quer dizer que os jovens, como Caio, como João, não possam dar bons conselhos, tá bom? Mas aqui eles não deram bons conselhos. Mas os jovens, bom conselho depende de ser jovem ou não jovem. Depende de ter compromisso com Deus, né? Mas aqui, Roboão, então,
não satisfeito em ouvir o conselho dos anciãos, vai consultar os mais jovens, a turma ali da sua faixa etária. Veja aí o verso 10 e 11. Olha só o que diz. Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que ele te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize, olha só, hein, o que eles estão dizendo. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Opa, meu dedo mínimo é esse, né? É mais grosso que a cintura do meu pai, então a coisa não vai ficar boa, né? Verso 11. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado. Eu o tornarei ainda menos pesado, mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicote. Eu os castigarei com chicotes o quê? Pontiagudos. E aí, qual dos dois conselhos Roboão seguiu? O dos anciãos, sirva o teu povo, que o teu povo vai te servir, ou o dos mais jovens, pode descer o chicote. Foi o segundo conselho. E aí o que aconteceu? O reino de Israel, que até então era o único reino, composto por 12 tribos, o reino se divide. Jeroboão, então, passa a ser rei de 10 tribos. Roboão, além de perder, de dividir o seu reino, quase perde a vida. Deus, pela sua infinita misericórdia, deixa ele ainda liderar 2 tribos e ficar com o reino de Judá. Tudo isso por causa de quê? Não deu ouvidos a bons conselhos. Ele até buscou bons conselheiros, ouviu bons conselhos, mas não seguiu. Então, alguns planos podem fracassar, alguns projetos podem naufragar, ou por falta de bons conselheiros, ou quando se tem bons conselheiros e a gente ouve esses bons conselheiros, a gente não quer seguir. E há uma outra armadilha também, irmã Neide. Sabe qual é a armadilha? Ah, não. Eu faço o que o meu coração manda. Eu sigo o que o meu coração manda. Pensando que o coração é o centro das nossas emoções, né? Sabe o que a Bíblia diz? Veja lá Jeremias capítulo 17, verso 9, por favor. Jeremias 17, verso 9. Diz assim: enganoso é o quê? É o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração, enganosos são os nossos sentimentos, eles podem nos enganar, irmãos. Então, muito cuidado se nós formos pautar as nossas decisões pelas nossas emoções apenas. Eu sei que, às vezes, os nossos sentimentos podem ser um dos elementos para contribuir com nossas decisões, mas não deve ser o único. E Salomão, o homem mais sábio que já existiu na face da terra, veja o que ele fala sobre a importância do conselho, ou de bons conselheiros. Provérbios 15, 22. Veja aí, por favor. Provérbios 15, verso 22.
Diz lá. Onde não existe conselho, fracassam o quê, irmãos? Os bons planos. Mas com a cooperação de muitos conselheiros, ao quê? Grande êxito. Mas com a cooperação de muitos conselheiros, a grande êxito. A importância de se ter bons conselheiros e a importância de se seguir a orientação desses bons conselheiros. Então, olhando para trás, alguns planos talvez na minha vida e na sua vida fracassaram, naufragaram, porque faltou para nós seguirmos os bons conselhos, ou buscarmos bons conselhos. Olhando para frente, se a gente deseja que os nossos planos, os nossos projetos sejam bem-sucedidos, o que iremos fazer? Buscar bons conselheiros. Ouvir os bons conselhos. Mas a segunda lição que está clara aqui, e isso aqui é muito importante, muito cuidado, porque alguns planos eles fracassam por causa de alianças equivocadas. Quando a gente volta lá para o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 35, diz que Josafá, um homem comprometido com Deus, Josafá, um homem que não foi perfeito, né? Ele teve suas lacunas lá, mas foi um bom rei, né? Buscou lá seguir a orientação do Senhor, a direção do Senhor. Um homem que, diante de situações difíceis, ele buscou e pediu o povo para orar, para jejuar, como lá quando os amonitas, os meunitas e o dos montes Seir tentaram invadir a sua terra. Esse homem vai se aliar a quem? A Acasias. Quem era Acasias, irmã Osilda? Filho de Acabe e Jezabel. Eu sei que nem sempre os filhos seguem o exemplo dos seus pais. Às vezes, nós temos excelentes pais que são bons referenciais e filhos que não seguem esses bons referenciais. E eu sei que também é o inverso. Às vezes os pais são péssimos referenciais e os filhos trilham por um caminho totalmente contrário. Mas nesse caso aqui, não. Acasias seguiu o mesmo caminho do seu pai e de sua mãe. Parece que Josafá não havia aprendido a lição. Porque lembra que eu disse que Josafá, ele tinha o costume de pedir orientação a Deus quando saía em batalha? E sabe como o pai de Acasias, o rei Acabe, que era o rei do reino do norte, morreu? Morreu numa batalha em que Josafá estava. O Josafá parece que não aprendeu que se aliar com gente que não tem compromisso com Deus dá problema. Porque nessa batalha em Ramote-Gileade, o que acontece? Acabe chama Josafá e fala assim: Josafá, essa terra lá, Ramote-Gileade, ela já foi nossa. E os sírios tomaram. Vamos tomar de volta? Vamos, Josafá. Mas aí quando chega lá, Josafá fala assim: vem cá, não tem um profeta aí não? Para ver realmente se a coisa, Deus vai aprovar? Aí Acabe fala assim: tem. Aí chama os profetas dele, os profetas: não, pode ir, tá tudo certo, vocês vão sair vitoriosos. Aí Josafá fala assim: ô Acabe, eu estou falando de profeta, né? Não é esses daí do Paraguai. Ah, tem aí um aí, ó, tal de Micaias.
ou Micaías, depende da sua versão, né? Mas, o Micaías nunca fala nada bom de mim. Claro, Acabe só fazia coisa errada, não tinha como falar nada bom dele. E ele nunca diz nada bom de mim. Aí chamaram lá. Não, então chama ele. Aí o Micaías chegou e falou, vocês vão ser bem-sucedidos. Aí Acabe, olha, fala a verdade. Olha, vocês não vão ser bem-sucedidos. E outra coisa, Acabe, você não vai voltar dessa batalha. Você não volta. Se você for da batalha de Ramote de Gileade lá, junto para tentar tomar aquela terra, você não volta. Eles foram. Acabe voltou? Não voltou. E sabe o que aconteceu com Josafá? Veja aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 18, verso 31. Olha só, que perrengue ele passou. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, verso 31. Quando eles estavam lá no meio da batalha. Antes de ler, deixa aí, só te dar mais uma informação. O que aconteceu? Acabe, medroso que ele foi vestido como um soldado normal. Josafá foi como rei. Então, era muito mais fácil identificar quem era o rei. Acabe foi e alguém lançou uma flecha ao ermo. E aquela flecha, hoje a gente tem bala perdida, né? Naquela época era flecha perdida. Mas a flecha achou Acabe. Quando a gente lê o texto, diz que a flecha achou Acabe. E Acabe estava vestido como soldado. E Acabe realmente não voltou. O profeta estava certo. Porque Deus não erra. E olha só o perrengue que Josafá passou, porque ele estava paramentado de rei. E Deus foi misericordioso com ele, mas ele não aprendeu a lição. Olha aí, 2 Crônicas 18, verso 31. Diz assim: quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele. Deus os afastou dele. Porque quando o carro onde Josafá estava foi cercado, os sírios queriam só Acabe. Viram que não era Acabe, e Deus, então, ouvindo o clamor de Josafá, agiu, interviu e fez com que aqueles homens se afastassem. Passado algum tempo, Josafá se mete de novo com essa família. Quase perde a vida com o pai de Acasias e agora se alia a Acasias para construir uma frota de navios. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, vai dizer que as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Alguns planos fracassam, alguns projetos naufragam por alianças equivocadas. Então, muito cuidado com algumas alianças, muito cuidado com algumas amizades, muito cuidado com alguns vínculos que você possa estar fazendo de gente que não tem compromisso nenhum com o Senhor. Porque alguns projetos jamais prosperarão por causa de más alianças. Imagine você tentar construir um projeto, um negócio, com gente que não tem princípios e valores de honestidade. Gente corrupta. Gente que é do jeitinho. Vai dar certo? Você acha que Deus vai abençoar esse negócio? Vai dar errado. Não vai dar certo. Então, olhando para trás, talvez alguns projetos, alguns planos naufragaram ou fracassaram por causa dessas más alianças.
E se você deseja que alguns projetos e alguns planos venham prosperar e venham dar certo, faça boas alianças. E é claro, seja você uma boa aliança. Também é importante isso. Seja você uma boa aliança. Não há de ser você um Acasias, né? Por último, e não menos importante, alguns planos eles fracassam e alguns projetos eles naufragam quando não tem a aprovação de Deus. Fica claro, irmãos, e como eu disse, para mim fica claro que Josafá não consultou ao Senhor, e esse foi o primeiro ponto que eu disse para os irmãos. Sabe por quê? Porque lá no verso 37 do livro de 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim: Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Judá, contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias. Depois do plano ter naufragado, Deus ainda envia um profeta para dizer: olha, Josafá, esse plano nunca teve aprovação de Deus. Josafá, você foi procurar sarna para se coçar. Os navios que eles tinham a intenção de chegar lá no porto de Tarsis, nunca chegaram a Tarsis. Porque em momento algum tiveram a aprovação de Deus. Planos que não têm a aprovação de Deus, projetos que não têm a aprovação de Deus, não vão à frente. Não vão à frente. E a gente vai lutar, vai trabalhar, não vão à frente. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor trabalha por nós quando a gente até dorme. Aí você vai falar assim: ah, por isso que eu não faço nada. Não, não é isso, não seja preguiçoso. Mas o Senhor trabalha pelos seus até quando a gente está dormindo. E a gente experimenta isso. Existem algumas situações em que a gente vê claramente o agir e o intervir de Deus. E a gente fala assim: como é que a gente conseguiu? O Senhor. Porque o Senhor aprovou, o Senhor chancelou, o Senhor agiu em nós e através de nós. Infelizmente, no final do reinado de Josafá, não foi isso que aconteceu. E tem pessoas que literalmente perdem a vida por lutar batalhas que não são suas. Sabe um rei que também eu gosto muito, que começou a reinar com 8 anos de vida e que perdeu a sua vida porque foi lutar uma batalha que não era dele? O rei Josias. Josafá ainda quase perdeu a vida lá na batalha de Ramote-Gileade. Deus foi misericordioso com ele. Mas Josias foi lutar uma batalha que não era dele e morreu naquela batalha. Veja lá o livro de 2 Crônicas, capítulo 35. É o último texto que eu quero ler com os irmãos nessa noite. Veja o que aconteceu aí com o bom rei Josias também. Segundo livro das Crônicas, verso 35, do verso 20 ao 24. Para finalizar, ler esses 5 versos com os irmãos. Olha o que diz aqui. Depois de tudo que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Cárquemes, junto ao Eufrate. E Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas outro reino com o qual estou em guerra.
Deus me disse que me apressasse. Por isso, para de opor-se a Deus que está comigo. Caso contrário, ele o destruirá. Olha o verso 22. Josias, contudo, não quis voltar atrás. E disfarçou-se, essa era uma estratégia dos reis, né? E disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe disse, por ordem de Deus, mas foi combatê-lo na planície de Megido. Verso 23. E na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Olha o verso 24. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém. Onde o que, irmãos? Onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados. E todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Por que Josias morreu? Porque foi lutar uma batalha que não era sua. Foi comprar uma briga que não era a dele. Neco, rei do Egito, ainda avisou: vai para casa. Não é contra você que estou lutando. Deus me mandou ir lutar com outro rei. Josias não deu ouvidos, se disfarçou, foi para a batalha, saiu ferido e morreu. Alguns planos, alguns projetos fracassam, naufragam, e aí a gente pode usar de metáfora. Alguns planos morrem literalmente porque não tem aprovação de Deus. Alguns sonhos se tornam pesadelos porque nunca foram aprovados por Deus. Eu acredito que ou você já vivenciou isso, ou conhece alguém que já vivenciou isso. Aquela empreitada de Josafá com Acasias não tinha aprovação de Deus. Por isso que não deu certo. Então, se a gente deseja ter os nossos planos e os nossos projetos bem-sucedidos e que sejamos prósperos naquilo que venhamos a fazer, devemos buscar a aprovação de Deus. Devemos ter a convicção de que aquilo que desejamos realizar tem realmente a chancela de Deus, para que venhamos a investir nosso tempo e os nossos recursos em planos e projetos que foram aprovados pelo Senhor. Josafá investiu tempo e recursos em planos que não foram aprovados pelo Senhor. Porque quando insistimos em fazer algo que Deus não aprova, e Deus sabe muito bem por que Ele diz não, nós invariavelmente vamos sofrer uma grande perda. Foi isso que aconteceu com Josafá. Deus, irmãos, quer que a gente tenha ganhos. Por isso, nos próximos dias e início do ano é sempre um bom período para que a gente possa iniciar projetos e planos. Antes de iniciá-los, entregue-os ao Senhor. Consulte ao Senhor. Ele deseja que eu e você sejamos bem-sucedidos, que os nossos projetos, que os nossos planos prosperem, diferentemente de Josafá, que naufragaram. Então, se a gente deseja que os nossos planos e projetos tenham êxito, façamos diferente de Josafá. Busquemos bons conselhos e bons conselheiros. Façamos boas alianças.
e tenhamos a convicção que esses planos e projetos têm aprovação de Deus. E Ele continue nos abençoando. Convido a congregação a se colocar de pé. Nós vamos estar louvando ao Senhor, agradecendo pelo maior e melhor plano que Ele tem para mim e para você, que é o plano da salvação. E por isso que a gente vai cantar: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. E Ele deseja que todos, porque Jesus morreu por todos. O plano de Deus é que toda a humanidade seja salva. E nós que aqui estamos, você que aí está cultuando conosco online, tem esse privilégio de poder cantar agradecendo pela maior e melhor bênção.